Timer, beleza. Muito bem. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo nessa quarta-feira à noite com o grande mestre Everaldo Matsura aqui conosco para conversar sobre o torneio de candidatos, nosso terceiro vídeo da série. Agradecer ao Everaldo que dispôs o tempo dele aí para vir conversar um pouco com a gente, fazer parte da nossa família aí da internet, das transmissões, né, do Twitch, do YouTube. E aí, Eu que Everaldo, agradeço aí a participação, Cricker. Prazer estar aqui com a audiência do Cricker, que sempre é muito grande, né? imagina. Boa noite, né, Everaldo? Boa Boa noite. noite a todos aí que estão nos ouvindo. Boa noite, o pessoal começou a aparecer já no chat. Boa noite. E. Pois é, torneio de candidatos. Tá tanta gente falando disso e parece que esse ano. Não sei se a impressão é que parece que tá mais popular que nos outros anos. Até o pessoal falando disso faz muitos meses. Não sei se é impressão minha ou se esse promete ser um dos candidatos mais disputados ou. Não sei. O que você tem de previsões assim básicas, Everaldo, de como é que vai ser o torneio, sei lá. Depois a gente vai falando um pouco Uhum. dos jogadores, né? Eu acho que esse torneio não tem favoritos, assim, claros, né? Eu acho que tem alguns que têm mais chance que outros, mas em geral, eu diria que todos teriam alguma chance. Eu acho que dos torneios candidatos dos últimos tempos que eu achei o mais interessante foi o que o Carlsen ganhou, né? Por várias razões. Uhum. Uma é o próprio Carlsen, né? E o outro a decisão fica até Finzão, o né? torneio ter terminado empatado, né? Com ele com o Kramnik e tal. Mesmo o pessoal de baixo ali jogando um super xadrez, tipo Ivanchuk, que perdeu várias partidas, né? Ficou em último, né? E ganhou dos Ficou, dois. ficou em penúltimo, acho, não? Penúltimo. Radiabov ficou em último? Acho que Pode Radiabov ser, ficou em último, talvez. pode ser. É, Mas ficou não bem lá importa, embaixo. ele É, ficou perdeu bem embaixo. cinco partidas pelo tempo, então, Sim. esse ano eu acho que promete. Agora, não como aquela vez, como tinha possivelmente um claro favorito, que eu acho que, na minha opinião, era o Carlsen, dessa vez eu acho que está mais dividido aí o favoritismo, né? Sim. É, e também tava todo mundo esperando que. O Cássio já era o número um do mundo, né? Pra E começar, né? há muito tempo o pessoal já considerava ele o melhor do mundo, né? Mesmo ele Sim. não sendo campeão mundial, ele Exato. já era considerado Uhum. pelos torneios que ele ganhava e tudo, né? E, Dessa vez eu não vejo assim um claro favorito. uhum. Eu acho que alguns têm mais chance, alguns jogaram melhor do que outros nos últimos tempos, né? Uhum. Mas eu não vejo assim um claro favoritismo como daquela vez, né? Uhum. Sim. E. Pois é, promete bastante coisa, eu acho mesmo. E. Bom, pra começo de conversa, o número 8 do torneio, que é o Karyakin, ele ganhou o último e foi segundo no penúltimo, né? Só pra gente ter uma ideia. Ele é o pior rating Exatamente. do torneio, né, na lista de março. É interessante isso, né? Sim, pois é. Não sei, tô curioso pra saber suas opiniões, inclusive do Karyakin, mas vamos chegar lá. Uhum, claro. Bom, bastante gente chegando, boa noite. Matsura joga xadrez online? Perguntaram pra você. Eu joguei mais já. Se vocês pegarem, jogava a partir de um minuto e tal, mas agora já tô. Agora muito pouco, né? Às vezes no final do ano, né? Uhum, faz Mas parte do muito passado raramente isso. agora, já. Pra quem não conhece esse lado do Everaldo Matsura, ele já jogou bastante partida de um minuto, né? Tem esse lado que fala, nossa, Everaldo, duvido que ele É, jogava um minuto. eu nem sempre sou um jogador sério, digamos assim, né? Só talvez a maior parte do tempo, mas não sempre. Sim, mas você não joga um minuto ou se parou com essa? Parei. É, E eu acho que eu jogo muito pouco. Por ano, eu talvez jogue no final do ano, às vezes eu jogo, mas mas Blitz também não, não. Blitz, né? Ah, Três tá, Blitz. minutos. Isso. Aham, e você costuma jogar no chess.com, nas Joguei concorrências? joguei no chess.com também. Eu tenho uma conta que não é premium ainda, né? Aliás, eu entrei Ah, tá. como um jogador anônimo, Ah, tá. sem título, sem nada. Mas você pode, é só fazer o pedido lá no. Ah, pretendo fazer Fazer. isso. Ah, tá. Fazer parte da nossa equipe também. Vamos ver Claro. aqui. E você joga no CC bastante, né? Você gostava do CC ou não sei se você joga ainda. Então, eu jogava, em uma parte das minhas aulas eu dou lá, né? Assim, Uhum. a maior Ah, parte. sim, no CC mesmo. Tá, tá. Se você me ensinar como dar aula no chess.com, Aí, ó. vou aderir também. Boa noite, Júlio César Cunha. Bem-vindo, Matsura. É um prazer ouvi-los. Boa noite. Sheridan perguntou se o Jing Liren tem alguma chance real no momento.
perguntinha solta antes que a gente fala de começar a falar um por um. Em princípio, sim, mas para mim ele é a maior incógnita. Eu não, Uhum, ele seria o tipo de jogador que eu não conseguiria definir uhum, direito. uhum. Talvez o único que eu diria assim, esse realmente para mim é uma incógnita. Mas em princípio eu diria que sim. Também, então. Uhum. Eu Quantos. diria que todos têm, né? Ah, você acha que todos têm chance? Todos têm chance. Ah, tá. Tá. E foi perguntado. Você acha que o Kramnik merecia mais que o Lagrave, o convite? Ou que Essa é uma coisa difícil? relativa, muito difícil responder essa pergunta. Eu estou contente que o Kramnik está jogando, né? Uhum. Assim, ele é mais próximo da minha geração, basicamente da minha geração, né? Assim como eu gostaria que o Anand estivesse aí, alguns talvez achem, mas eu me identifico com o pessoal da minha geração também, Ivanchuk, né? Eu gostaria que o Ivanchuk estivesse jogando, por exemplo, né? Ele ia Mas eu aprontar sei alguma que coisa. agora, atualmente, tem vários jogadores aí que Uhum. estão aí por total merecimento, né? Então, essa questão do Vacher e do Kramnik é muito complicado. Eu acho que o Vacher merecia estar no candidato de alguma forma, tá? Não sei se Uhum. é no lugar do Kramnik ou não, mas ele teve muita chance Uhum. em vários critérios aí, né? No Racing ele teve chance, Teve no no Rage Prix, né? Grand Prix ele teve e na chance, né? Copa do Mundo também. Na Copa do Mundo também, exato. Ele é o cara que bateu na trave várias vezes e é um dos que jogaram melhor, eu achei. Sim, no ciclo pelo menos. No ciclo pelo menos ele é um que, assim, com certeza tá entre os oito, né? Eu acho que isso é indiscutível. Acho que De sim, resultado, né? ele tá muito em É. cima. Daria até pra dizer que ele tá até mais Talvez acima. no final do ciclo o pessoal possa rever assim, qual é o jogador que não classificou, mas ele tem a melhor média de todas, né? Assim, ele Sim, foi bem, ele ficou na trave num critério, ficou na trave, sim. bateu na trave no outro, bateu na trave no outro. Aí, Talvez eles poderiam inventar esse critério, porque né? ele é O jogador de qualidade técnica. sim. Mas isso aí ficaria uma coisa muito relativa, né? Então é complicado isso. No Grand Prix, sim. No Rage seria fácil até no Grand Prix. Só você somar, né? Sim, sim. Exato, Porque exato. no poker a gente fala que a pessoa é a bolha, né? É a A bolha. primeira pessoa que não premia, né? Que não... Ele se Ficar na bolha no xadrez é chato fica também, né? bolha em todo. Sim, Bolha no xadrez sim. é Mas realmente é. chato. Todo jogador já foi o bolha, né? Ah, sim, constantemente, é. E aí, boa noite, Fernando. Boa noite, Arnold. O Fernando disse que o Matsura não se agrada tanto com os jogadores mais novos atuais. Não, Acho que ele agrada. gosta. Acho que gosta Gosto, mais gosto, dos. gosto. Não, dos... assim, pelo estilo de jogo, eu gosto de todos aí, mas Aham. eu digo assim, a simpatia que eu tenho, né, é o pessoal que eu convivi mais, esse pessoal que eu convivi mais tempo, né, vendo os partidos e tal, ele Sim. não é pelo estilo de jogo, né, não tem a ver com necessariamente com o estilo de jogo. Eu não acho, por exemplo, que o Kramnik ou o Anand, o pessoal joga melhor ou pior, né. Uhum. É apenas o pessoal que eu me identifiquei ao longo do tempo, né, que eles Uhum. são da minha geração. Sim. É apenas uma questão pessoal, tá? Não Claro. tem a ver com a parte técnica, né? Sim. Essa que eu citei o Ah, Anand, tem por exemplo. muito. Tem muita parte pessoal, né? Inclusive E, o Anand é incrível, né? Ganhou o Mundial rápido, ganhou esse torneio que foi muito duro, né? O Memorial Tal, que foi impressionante que os caras jogaram, né? Vários caras jogaram. isso, exato. E é interessante que o Karakin foi o melhor na combinação de resultado. No Blitz rápido, ele foi campeão em um, com muita folga no Blitz, Sim, né? eu acompanhei. Ele tá se colocando Fui como terceiro do outro, em né? terceiro no outro, é. É um, assim, Eu vi. não é pensado, não é clássico, né? Tá. O ritmo do Uhum. candidato é bem longo, Ele é inclusive. um jogador consistente, né? Digamos assim, né? Sim, consistente. Eu colocaria ele como uns que eu tava achando que tinha bem pouca chance, mas eu não consigo falar contra mais, porque ele é muito duro, assim, né? Sólido, ele Hum, deve estar se preparando demais, né? Até sim. escondendo o jogo, né? Provavelmente nos últimos torneios. Não Na sei bem medida, se escondendo, né? na medida do possível. Ele não Escondendo. tá mostrando todo o xadrez. Eu também tenho a questão da motivação, né? Eu acho que Sim, ele tem demonstrado que a motivação dele cresce em algumas circunstâncias, assim como outros jogadores também, né? Eu vejo uma Mediarov crescer em torneios por equipes, por exemplo, talvez, né? interessante. Nunca tinha Uma reparado Mediarov nisso. vai bem em torneios por equipes, eu acho. Os torneios que ele joga lá pelo clube dele, O Azerbaijão tá. Não tinha reparado nisso, mas é um tem país. muita força, né? Assim, eu acho que essa questão motivacional
Uhum. ela influi. E o Karyakin demonstrou nos últimos tempos ter essa motivação, né? É, Pro nos dois ciclo do candidatos. Campeonato Mundial. Nos Exato. dois candidatos e no match ele deu o máximo dele. Ele foi vice, campeão e não ganhou match por pouquíssimo ali, né, do Carlsen. Então melhor que isso é muito difícil fazer, né? É muito difícil fazer. E também lembrando que aquele primeiro que o Anand ganhou, que ele ficou em segundo, ele começou muito mal, né? Ah, não O lembrava torneio. disso. Ele começou muito. Pelo que eu me lembro, ele estava com plus menos dois, né? Uhum, E ele terminou ganhando do Aronian e acho que terminou com plus um ou dois e ainda teve chance, porque teve uma partida que ele estava ganho com o Anand, né? uhum. No confronto direto dele, já no finalzinho do torneio, ele ainda podia. Tirar. Tinha alguma chance. Então, ele é um jogador que tem poder de recuperação, eu acho que nos momentos críticos ele é um cara que aguenta muita pressão, né? Aguenta. É, isso a gente tem falado bastante aqui, que ele é o que mais Ele é o mais endurece resiliente de todos e eu acho que de todos. que aguenta. Que existe aquela questão da resiliência no torneio e durante a partida, né? Uhum, Por exemplo, se você pode aguentar a pressão durante o torneio, por exemplo, você perde uma partida, você tem um. uhum. Mas durante uma partida, às vezes você não tem essa mesma coisa. Você caiu numa posição ruim, uma posição difícil. E ele não tá nem Às vezes aí. você não tem muita resistência. E o Cariaquinha é um cara que acredita, né, na defesa, né? Sim, Ele, mesmo nos momentos muito difíceis, ele tem demonstrado muito poder de recuperação. O que é uma qualidade que nem todos têm aí, né? sim. É, eu diria que ele talvez seja o melhor do mundo nisso, eu acho. Eu acho que ele é melhor que o Carlsen nisso, assim, comparativamente. Eu tenho a impressão É, que ele é. Nesse torneio específico é um torneio muito característico, muito à parte, né? Ele não é a mesma coisa você jogar um torneio Uhum, como o Eikens ou uhum, o da Noruega, que são super torneios, poderiam até contar com um torneio de candidatos, né? Mas uhum. o Sim, que está em jogo é outra coisa, né? Então, se você conseguisse talvez abstrair disso é uma coisa, mas eu acho que as pessoas não conseguem se abstrair, né? Alguns conseguem jogar bem um tipo de torneio, outros não, né? uhum, Também sim, isso na história do xadrez, não é entre esses jogadores especificamente que estou falando. A gente podia lembrar do Geller, por exemplo, uhum. que era um Eu, super jogador, um dos caras que mais sabiam xadrez. E a abertura, certamente, ele ajudou muito, por exemplo, Karpov, né? Uma uhum, boa parte das super novidades teóricas do Karpov eram dele. não sabia. Ele ajudou muito Karpov, nos mestres Korchnoi, né? Em vários mestres, inclusive. Uhum, O próprio Karpov conta no livro dele. Mas você pega nos torneios candidatos, ele nunca se deu muito bem, né? E alguns com jogadores específicos. Por exemplo, os dois matches que ele perdeu para o Spassky, né? uhum, O primeiro match, inclusive, que ele perdeu três sicilianas cerradas de pretas, né? uhum, Tudo bem, o Spassky ganhou muito bem uma, que foi a terceira dessas três. Mas em duas, o espaço estava o Geller estava completamente ganho, por uhum. exemplo. E outra, ele estava muito melhor. Quer dizer, ele não Não conseguia dava. converter, né? De alguma forma, faltava alguma coisa no ciclo mundial. Uhum. Isso que ele vinha tentando desde E 53. não era por. Assim, você tá dizendo que não era por questão de carência técnica do jogo dele, Não, de né? maneira nenhuma. Até porque ele, no final da história, ele teve resultado favorável com o Spassky. Uhum. Assim, nos Mas. confrontos diretos em torneios, ele perdeu quatro vezes pro Smith em torneios de candidatos, Uhum. mas no confronto direto acho que ele tem plus três contra o Smith, por exemplo, né? Mesmo assim, sim. Mesmo Então, assim. nos torneios ele ia muito bem, mas nos torneios de candidatos ele tinha uma dificuldade, Uhum. né? Então, eu digo assim, historicamente tem jogadores Vão. que têm características Bom, diferentes, né? O Arania mesmo no ciclo tem se esperado mais dele, né? Nos torneios de candidatos, quase todos, né? Tem se esperado mais dele, que ele sempre chega, né? Como favorito, ou não só de rating, mas Sim, de fase, sim, né? eu acho que Ele é um de exemplo. todas as fases, eu acho que essa é a que ele vai ter mais chance, tá? Que ele jogou os últimos quatro, né? Esse é o quinto É, seguido que ele joga, isso. né? Que história, mesmo antes, talvez ele até tivesse, assim, teve uma época que, talvez no primeiro ou no segundo, que ele era considerado, co- ah, junto com o Carlsen, o melhor do mundo, né, digamos assim. Sim, Até o Kasparov o falava, né, Carlsen que não tinha ainda. todo mundo queria ver, em vez de um match Anand e Gelfand, todo mundo queria ver o Kasparov Uhum, jogando contra o Aronian, né? uhum.
Mas eu vou dizer por que que eu acho que a Aureliano tem mais chance agora, tá? Uhum. Eu diria o seguinte, o, pela Copa do Mundo que ele ganhou, tá? Porque na Copa do Mundo que ele ganhou, inclusive era pré-condição para ele estar no torneio de candidatos, né? Uhum. Ele conseguiu superar ali algumas dificuldades que foram grandes, por exemplo, contra o Vacher, por exemplo, né? Sim, ele teve que ganhar uma Ele teve a partida de ponto de ser brancas. eliminado, né? Ele Teve a teve, ponto de ser eliminado. ele teve que ganhar de brancas a rápida, né? Que foi aquela Benoni. Ele, Exatamente. E, ele encaixou a novidade e, lá, né? Que ele tinha. e também naquele match que ele jogou, acho que com o Matlakov, foi isso? Que ele saiu ganhando, depois ele Perdeu. perdeu uma partida, teve que também se virar depois. Quer dizer, isso aí podia ter causado um abalo, Teve né? mais. Teve mais. Acho que na rápida não foi tão suave assim, não. Acho que ele. Só que ele perdeu mais uma, não? Na rápida. Eu sei que ele perdeu uma partida. Matlakov ele perdeu duas, né? É, Acho que foi uma na pensada e uma na a rápida, não foi pensada isso? ele né, não teve chance, assim. Assim, Isso, uma vitória muito exato. boa mesmo. E acho que ele. Teve foi vitória lá e cá, assim. Aí uma hora ele conseguiu Isso, segurar. ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, é que ele conseguiu aguentar uma pressão gigantesca É, ele ali, caiu né? pro Arechenko na outra, né? Caiu rápido, assim, na Copa. Isso, exato, na outra Copa do Outra Mundo, Copa, né? sim, sim. Então, ele demonstrou aí um poder de recuperação, um poder É, de manter o foco, ele manteve. Então, eu diria o seguinte, que ele conseguiu avançar nesse lado, tá? sim, É claro, uma o prova. candidato a gente poderia entender como outra coisa, mas já é um bom indício para ele, né, eu acho. É, eu acho que o fato dele ter. Tanto essa que ele ganhou do Lagrave, que ele tava, né, precisando ganhar mesmo, Hum? senão ele caia fora. E mesmo Exato, a do Armagedon, que foi uma partida lá e cá, assim, mas era muita coisa em jogo, era muita tensão e. exatamente. Ele conseguiu superar aquilo. Eu acho que isso é um ponto positivo que talvez a gente possa considerar, assim, não que é muito difícil em dizer assim, não, Uhum, que ele vai conseguir superar todos aqueles problemas que ele teve nos outros candidatos por causa disso, mas é um bom indício, né? uhum, Ou seja, ele pode ter melhorado nesse aspecto que seria uhum, uma condição quase essencial, uhum. né? Porque um candidato, normalmente, é muito difícil você não ter algumas situações em que você vai ter que superar, né? Algumas adversidades são muito claras, né? Uhum. E Sim, coisa que ele não conseguiu fazer nos outros candidatos. Ele começou bem os outros candidatos, mas quando surgiu uma dificuldade grande, e uhum. não era necessariamente no torneio em si, em uma partida específica. Eu lembro quando ele perdeu, ele estava indo muito bem e perdeu uma para o Gelfand. Eu não sei se você lembra dessa partida. Teve uma O, que ele perdeu para o Gelfand, no, acho que foi esse torneio que o Anand o ganhou. ano Ou Canadinho foi ganhou, só pode ter sido, né? isso. É. Aí era um momento que ele estava bem no torneio, a posição não era tão ruim, era desconfortável apenas, né? Uhum. E. Mas ele não queria ficar na defesa, eu achei, sabe? Uhum, Então, quando o Galvin começou a apertar ele soltou a posição. uhum, E aí ele perdeu mais ou menos rápido, né? Então, uhum. eu acho que isso aí aconteceu algumas vezes com ele, na carreira dele mesmo, né? Ele é um jogador muito bom quando ele está com a iniciativa. E Uhum. não necessariamente que ele esteja objetivamente melhor na partida, mas quando ele tá colocando alguma pressão no É, adversário. isso é onde é quando ele Isso, claramente se sente bem, assim, fazendo o que ele faz melhor. É isso, exatamente. concordo. Então, eu vejo assim, ele é o cara que é um dos que mais tem novidade teórica, né? Uhum. Assim, e as novidades teóricas dele não é que objetivamente sejam em que vai destruir alguma coisa, não é isso, mas Uhum. ele coloca uma dificuldade enorme para o adversário. É, Eu acho que esse é o grande exatamente. mérito dele, assim, e não apenas dele, obviamente da equipe dele, né? Claro, ele sabe como Que- joga, como né, dificultar a vida do adversário nessa Isso, questão. exatamente isso. Então ele consegue encontrar umas novidades teóricas que são muito boas para isso. Uhum. E eu acho que esse é o approach de xadrez moderno, né? Uhum. Necessariamente você não precisa fazer o lance que o Komodo, o Stockfish ou qualquer engine vai dar como Não, aquele que vai dar 0,30 ou mesmo 0,40, mas porque, aquele que vai colocar uma dificuldade para o adversário, né? sim, encontrar um lance difícil. Mesmo porque todo mundo Isso, tem hoje, né, Stockfish.
Exatamente, é a muito vantagem difícil nenhuma, você né? jogar só com isso. Então você Sim, tem que perceber que o adversário também aprendeu a usar claro. Eu acho que o Caruana é outro que consegue fazer isso, né? O Uhum. Caruana é um cara que consegue sair Sim, eu também. É, daquele lugar comum da avaliação computador e ele consegue encontrar novidades em colocar o adversário em sim, dificuldade. Ou seja, ele percebe assim, ah, não, essa posição é muito ele vai ter que encontrar muitos lances que são lances de computador, e se ele não viu isso antes, ele não vai conseguir. E como não é a primeira linha que o computador está dando, nem a segunda, às vezes nem a terceira, sim. provavelmente o adversário não considerou aquela linha. Eu lembro disso aí como uma partida, uma Caro-Kann que ele ganhou do Vacher, não sei se você se lembra. Uma variante do Avanço que ele ganhou. Não a do É, H4, não, né? Essa não. E6 que ele jogou, um E6 não foi essa, né? Essa foi do não, Ding, Lagrave essa aí Ding. foi Vacher Ding, Que ele né? jogou um E6, essa foi bem Ficou legal. preso lá uma torre e um bispo. Essa Sim. é Vacher Ding, né? Essa eu não lembro. Pouquinho antigo. Mas essa do que o Caruana ganhou do Vasco, isso tem alguns anos já. Uhum. E, eu li os comentários dele no Anime Chess, né? Que Tá. que é a minha fonte assim, de ver como é que eles pensam, né? Uhum. E o fato é que ele encontrou junto com o treinador dele, que acho que era o Xuxelov na época. Não sei se ele tá com o Xuxelov ainda, É, mas o Kazin tava quem ajudando tava, ele. Tava, mas é. na época ele eu acho que com o Xuxelov. E eles tinham visto lá, ele pensou na posição por conta própria, né? Eles pensaram, né? Eu não Uhum. sei se foi dele, o Xilov a ideia. Mas eles tiveram uma ideia assim, sem computador, né? Eles foram colocar no computador, era apenas a oitava opção do computador, né? Interessante. Era jogável, assim. Era jogável, objetivamente a linha não dava vantagem para ele, mas era o adversário para se virar e teria que fazer alguns lances muito difíceis, né? Uhum. Então eu vejo isso uma qualidade do Caruana que coloca ele também aí na minha Uhum. opinião, entre os três favoritos, né? Ah, tá. É, eu tô numa mesma vibe que você, mas tô curioso pra ver o resto ainda. Mas eu tô nessa Aronia Caruana também, os que eu tenho mais acreditado, apesar deles não estarem. Quer dizer, o Aronia tá numa fase incrível. O O Caruana está Caruana, numa fase excepcional e o Caruana numa fase negra, né, digamos assim. ele. É, na verdade, muito ruim mesmo foi o último torneio dele, né? Ele vinha Sim. 2.800, né? Cravado e Vinha razoável, tá, não estava fazendo nada excepcional, mas veio que e mantinha. andou. Tá. Vamos abrir uns parênteses aqui, então. Bom, mais boa noites. O Júlio disse que certamente trocaria qualquer um dos 8 por nós dois nos candidatos. Obrigado pela. Acho que não iam deixar, mas beleza, obrigado. Ficamos felizes. Matsura, qual o melhor de todos os tempos pra você? Se tivesse que resumir o melhor. Eu Ou que você. colocaria o e vou dizer por quê. Por quê? Porque para mim estabelecer o critério melhor de todos os tempos, eu tenho que colocar longevidade. Claramente Kasparov é um dos tops, né? Uhum, Você poderia citar aí no passado talvez Lasker, mas é muito difícil aí voltar tanto tempo atrás, né? uhum, Mas em longevidade, Kasparov ficou 20 anos, de 85 até 2005, até ele se aposentar. uhum, Embora ele tenha perdido o match pro Kramnik, era incontestável que ele era a maior força, né? uhum, E a distância dele pros demais, né? uhum. Depois Sim, que os grandes embates dele com Karpov dos anos 80 terminaram, não havia dúvida de que Kasparov predominava muito, estava muito na frente dos outros, né? tava. Foi muito à frente da Aí, época. O isso, depois do final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente já podia dizer, não, ele não tem adversário, né? Uhum, Tem sim, adversário. Eu acho que até o final dos anos 90, do final dos anos 80, a gente poderia dizer, não, o Karpov pode jogar um match, pode ganhar dele, como o próprio Karpov demonstrou isso, né? uhum, sim, podia. Mas depois que finalizou o último match, acho que foi em 90, né? Foi o 90. último match deles, Sim. em Lyon, Uhum, Nova York, acho. uhum, Era incontestável. uhum. A diferença era muito grande. Ele permaneceu com essa diferença aí vamos supor, de 90 até ele se aposentar em 2005, 15 anos como incontestável número um. Sim, quando Então, ele. em longevidade e em distância Uhum, dos outros, né? E também, eu diria assim, a própria contribuição para o xadrez, uhum. eu acho que ele deu um aporte muito considerável para o desenvolvimento do xadrez, da teoria do xadrez, No né? sentido das partidas dele mesmo. Assim, Isso, Ah, exato, tá. das Entendi. concepções dele, né,
E, digamos assim, ele moldou uma geração de jogadores, né? Uhum. Provavelmente eu sou influenciado por ele bastante, Sim, né? é. Então, eu diria o Kasparov. Agora, a gente poderia, é claro que o Fischer, por exemplo, o Fischer, mas o Fischer, ele tem um problema no que talvez a distância dele para o segundo até fosse maior, né? Ele para o espaço, né, vamos supor, Sim. era muito grande, tá? Uhum. Mas, por outro lado, o Fischer não teve essa longevidade. Ele poderia ter tido a longevidade, Ah, mas né? nem compara aí. Nesse quesito não compara. Não Ele, compara, claro. porque ele ficou dos anos 60 até 72. Depois a gente não pode dizer mais, porque Sim, ele se retirou do xadrez. Então vamos dizer de 60 e... Vamos colocar 65, 66 até que era 72, né? absolutamente assim, Era né? absoluto. Isso, Sim. 66, vamos colocar de 65, tá? Uhum. Antes disso, ok, talvez ele fosse mais forte, mas não era... Você tinha Então, outros aí, né? Claro. ele não tinha Então, comprovado talvez em tanto assim. 67, quando ele ganhou, quando ele abandonou aquele torneio em Suzy, Uhum. que ele estava com vários pontos na frente do segundo, Interzonal lá, né? o Internacional, Sim. ele abandonou ali e talvez a gente pudesse dizer, poxa, esse cara realmente está muito na frente, né? Uhum. Mas isso aí já foi em 67, se não Ah, me é uma engano, que né? ele. É um torneio que ele perde do Geller? É, né? É uma Ele siciliana. perdeu esse aí? Não Que ele tava sei, invicto? não lembro. Não sei, mas ele estava com uma pontuação absurda, assim, Sim. né? Uhum. Eu acho que esse torneio, inclusive, ele chegou a jogar com o Mequinho, eu acho. Jogo. Antes de abandonar, Ah, foi, eu acho foi. que ele jogou com o Ah, não, então Mequinho. eu tô confundindo. Sim, foi o Mark que empatou, né? Que ele. Acho que sim, Sim. exato. Em, Então, em certo final dama, eu acho. Sim. exato. Então, vamos colocar aí, 66, 67, ele era o mais forte, mas ficou até 72. É muito Sim. pouco tempo, né? E. Assim, então, nesse quesito, eu acho que ele já perderia para o Kasparov. Uhum. O Carlsen é um cara que pode chegar ali, né, também. Porque ele é Mas muito novo, ele mas tem. Eu acho que ele tem. é, ele tem. Faz um bom tempo que ele tem estabelecido como claramente o melhor do mundo, mas não por tanto como o Fischer, por exemplo, né? De diferença, né? com certeza Com não. certeza. E eu acho que não, talvez como o Kasparov, né? O Kasparov ganhava, Não, não dá pra comparar. que nesse último ano, o Carlsen não foi bem, né? Ele não Não, teve. ele terminou bem o ano no fim, é. Teve alguns. Mas Ele eu digo começou assim, bem, é. os torneios, né? Sim. O E ele. próprio Aronian ganhou vários, ganhou o torneio na frente dele, né? O próprio Sim. Aronian. Não, ele tava indo bem muito no Blitz e no rápido, né? Isso. Mas Blitzscarps a gente teria que resgatar o Anand, né? Sim, que segue firme. É, e tá. Então eu colocaria, Uhum, porque eu acho que pelo menos tempos recentes, esses três são os maiores gênios para mim, né? O uhum. Kasparov, Fischer e Carlsen. Carlsen, né? Pois é. Em genialidade, eu diria assim, eu acho que o Carlsen compara com Fischer e com o Kasparov, né? Uhum, Eu acho que os três são comparáveis, tá? Talvez o Carlsen tenha um pouco mais que Kasparov, uhum. o Fischer mais que Kasparov, mas existem outros aspectos que eu levo em conta. Cada um tem um tipo Uhum. de forma de avaliar, né? E tem os do Sim. passado também. Eu estudei alguns do passado, eu acho que, mas eu não via também assim, vamos supor, Alekhine, né? Uhum. Alekhine. Sim, Alekhine adorava. cara assim que estava na frente do Capablanca, na minha opinião, sabe? Uhum. Ele era igual ao Capablanca, né? Sim. No México eles jogaram, por exemplo, foi 6-3 e um caminhão de empates, acho que teve 25 empates, foi Sim. isso, né? 34 partidas. Eu sei que É, foram muitos. absolutamente não, foi igual, tá? Uhum. E o Alekhine ganhou alguns detalhes, né? Mas não foi um match, na minha opinião, em que tecnicamente o Alekhine foi melhor que o Capablanca. Esse Uhum. match eu estudei, perdi aí É umas o 30 horas. 27? 20, Exatamente 27, isso. né? Ah, tá. Então, Uhum. o Alekhine é um dos grandes gênios que eu considero também da história do É um dos que eu xadrez. mais Ele gostei. Na minha formação, foi um dos livros que eu mais gostei e as partidas dele me partidas, impressionavam. É, me motivavam demais o livrinho, é. Sim. partidas eram fantásticas. Mas ele não tinha assim, uma superioridade. Mesmo nos matches que ele jogou com o Elvin, né? Uhum. Vários aspectos aí se considerar, inclusive o estado de saúde dele. Uhum. Claro, mas é assim, eu estudei esses métodos ali aqui em Elve Uhum. assim, tecnicamente falando, eu não vi uma grande superioridade, assim, aplastante, por exemplo, com o Fischer Spassky, sabe? Uhum. Sim. Ah, é. Bom.
Esse dava pra. Então, ele tinha umas prioridades sobre o Elve, mas a compreensão estratégica do Elve, na minha opinião, quase equiparava com a dele. Entendi. Ele ganhava na genialidade, talvez, mas na concepção estratégica, não. Enquanto que o Fischer ganhava em tudo dos outros, né? Ganhava. Todos Em os quesitos. todos os aspectos, não tinha comparação em nenhum aspecto. Uhum. E o Fischer fazia tudo isso sozinho, né? Basicamente. Ele Sim, tinha... não, por isso que que eu fico impressionado mesmo é isso, né? O como ele conseguiu criar todo esse conceito, conhecimento, essa força de jogo, esse volume meio que sozinho, né? Isso aí é um mérito que realmente é único, É né? único, não tem, né? Muito bom. É... Mais bastante gente comentando aqui, o chat deu uma animada. Boa noite, Realmente, William. eu falei, talvez seja um pouco polêmico em alguns aspectos, né? Quem? Qual parte? Talvez o que eu tenha falado, eu vou falar do Arlequina e eu, talvez alguns... Sobre. Esse match realmente não. Eu até tava comentando com. Acho que era com o Diego, né? Que doeu e. A gente vê tão. Eu vejo tão pouca coisa dele assim. Que às vezes você Uhum. procura as partidas, vê a história e ele parece que aparece pouco assim, né? E as Eu partidas acho dele que ele é um estudei. pouquinho menosprezado pela história, na minha opinião. Eu Parece. gostei muito do xadrez dele, na verdade, né? Eu conheço muito pouco as partidas dele. Muito pouco mesmo. As do Alekhine devo ter visto algumas, mas o match. Sim. Eu vi os dois matches inteiros. Tipo assim, levei alguns meses, né, pra ver os Uhum, matches. sim. Não, merece investigação, com certeza. Veraldo manja das histórias, muito massa. Estão comentando. O mestre Veraldo se expressa muito bem, parabéns. Obrigado. Com quem o Aronian treina? É o pessoal da Armênia, geralmente. É o pessoal que. Ele tem os segundos dele, que é uma turma de inúmeros armênios. Não sei como é que tá Krikor já hoje. deu alguma ajuda pra ele? Já. Quando ele tava aqui, a gente trocava Sim, ideia durante o legal. torneio, né? Uhum. Ele chegou a jogar uma variante que eu sugeri pra ele 4 vezes. Foi uma pensada com o Lixal e 3 rápidas. Uma Sempre falou da Catalã, da né? Catalã. Foi o Ok. máximo. Sim, ele ganhou do Gelfand Sim. e ganhou duas do Gelfand, pode Extraordinário. ser? Uhum. Ganhou do Lixal numa pensada. E ele falou que a ideia não era muito séria, mas ele jogou. Ele falou que tinha umas variantes muito, muito duvidosas, assim, que era perigoso. Uhum. E jogou com o Lixal na época de pretas, ganhou. Bem final de pretas. E com o Gelfand sacrificou uma peça, era rápida. Deu certo. E Uhum. a outra, não lembro qual que era. Mas foi essa colaboração. Mas ele não levou a sério depois. Foi isso, Uhum. parou. Mas enfim, ele treina com o pessoal da Armênia. Melkumian, Sarkissian, Pachikian, essa galera. São os Uhum. que eu ouvi falar. É, o Gui, falaram que o Guiri vai ser segundo do Kramnik Vai? Não nos sabia. candidatos, é. Aí o Álvaro postou aqui, Álvaro lá do Paraná, postou a partida do Carona Lagrave, que eu lembrei, agora depois que você falou, não lembrava qual que era. Carona Lagrave é a do avanço, a Karokan mesmo. Uhum. Que foi com Cavalo F3 P2 mesmo, joga C5 Isso. rápido É a preto. mais simples, né? É A que, mais teórica. sim, que joga um G4, sim. Isso, Muito louco isso. essa partida mesmo. É... Esse aí aposentou a Carocan do Lagrave, né? Tá, ele tava firme nessa. Até então. Né, não era a principal dele, a Nyler sempre foi, né? Sim, sim. Qual o melhor de Mas ele jogava todos. de vez em quando. Qual o melhor de todos os tempos que não virou campeão, na sua opinião? Essa outra pergunta é bem polêmica. Quer dizer, não sei se pra Eu já você. falei de um sério candidato que era o Gallagher, né? Comentaram aqui já que você falou do Geller, mas é ele Gallagher, mesmo? Keres e Keres, né? Korchnoi, né? Tá, que são Gallagher, os. Keres e Korchnoi. Que são os. Eu te colocaria aí o Keres pela longevidade, ficou dos anos 30 até Sim, uma quantidade imensa. E o Korchnoi pela também a por longevidade, ficar muito o longevidade Korchnoi ganha, com certeza. e também porque ele apertou o Karpov em dois matches, né? Sim. Conseguiu. No terceiro match, ok, em Merano 81, não Uhum. teve muito jogo, mas em 78 e em 74, que foi o candidato que ele ganhou para Foi quem. candidato e depois match, né? Isso, que era o Depois do candidato que match. acabou sendo o determinante Do do título. título, porque o Fischer não jogou o match que era para jogar com o Sim. Karpov, então Na verdade foram 3. Tá, verdade, claro. Foram 3 títulos, na verdade, foram mesmo. três matches, né? Karpov, Mas os Korchnoi. 3 valeram título de alguma maneira, né? Porque De alguma maneira, sim. Sim, sim. Foi por um ponto, o metro 74, o de 78 foi um ponto também. Claro Uhum, que estava muito longe e o Korchnoi conseguiu uhum. quase igualou o match, na verdade, né? E perdeu a Pirk, eu acho.
E depois em 81. 81 o Cortinoy já não estava mais no limiar. Ele ainda jogava muito bem, mas aí já faltava alguma coisa para ele, né? Uhum. Então, digamos que o auge do Cortinoy foi 70 e, de 74 a 78. Eu Uhum. acho que o auge dele, né? Já Uhum. estava numa idade, tinha passado os 40 já, né? Uhum. Sim. É, já Em vi partidas soltas, mas nessa época também não 78 ele segui tinha muito. 47, né? A minha idade. Uhum. Sim. Não, ele jogava firme até 2010 por aí, 2011. É, Sim. ele ganhou do Caruana, acho que no torneio lá em Gibraltar é Gibraltar. 2010, acho, uns por aí. É, não era o Caruana de hoje, claro, né? É, é impressionante, completamente, né, fora do padrão, né? Bom, aliás, uma pergunta importante antes da gente começar a falar dos 8 jogadores um Uhum. por um, que a gente vai falar já já, sobre a pergunta que todo mundo faz bastante, que é sobre livros. Então tem uma pergunta de um livro específico e também livros que você gosta, tanto para você, que você recomenda para níveis variados, mais principiantes, mais, enfim, intermediários. Perguntaram se você leu Perfect Your Chess, aquele do Volokhtin, aquele dos exercícios de tática. Não li, Você... mas conheço. Ah, tá. Eu já vi alguns exercícios soltos, não li assim Uhum. também, né, certinho, mas é bem legal. Eu gostei das posições, Uhum. achei bem desafiadoras. Elas são partidas dele, né? Algumas de outras pessoas Meu são. irmão comenta sobre esse livro, meu irmão faz lá alguns exercícios do livro. Uhum. Aliás, o Veral tem uma família que joga muito bem xadrez. Tem o Frederico que tem 2.300, mestre feed, né? E tem o Uhum. Horácio que parou de jogar, mas tinha por aí E também, né? 200, 200. 250. Sim, pois é, imagina 3 irmãos nesse nível, né? Não é tão fácil, gente. Boa noite, Wilker. É... Aê, Matsura, Kasparov também, que você tá falando do Kasparov. É fácil torcer, é fácil indicar o cara que tem milhões de fãs, né? Sim. Seu resposta, né? Mais padrão, parece, mas não é não, né? Tem todos os Certamente motivos. Fischer tem os seguidores dele, Tem, com né? O próprio certeza. Campos. Uhum. Parece uma pergunta simples, pode até ser tola, mas será que não temos um enxadrista na elite por falta de apoio? Ou temos mais outras coisas envolvidas? Bom, da minha opinião curtinha, acho que é um dos motivos, com certeza, pra gente ter menos destaque fora. Acho que tem outros motivos, provavelmente, sim. Cultura, etc. E talvez, enfim. Aqui Mas no isso. Brasil, a gente Sim, não tem sim. um jogador de. De É, elite é muito difícil. Qualquer país que seja, com uhum, um apoio que isso. seja, é difícil mesmo. Precisa do fator Uhum, pessoal também. Você pode ter o apoio, você pode ter as condições e tudo. A pessoa tem que ser aquela pessoa que tem as qualidades boas, a vontade, tá. né? Aquela coisa contínua de treinar e, enfim. Né? É um nível acima do normal, né? Elite, se a gente tá falando de top 10, 15 do mundo, com todo apoio. Sim, Todo apoio. só teve o Mequinho, né? Ainda assim. Pois é, que tinha um apoio bom, mas ainda assim tinha muitas características Uhum. muito boas, né? Como, enfim, como jogador para conseguir chegar lá, né? É, que eu acho que você está certo. Não é um fator só, né, na verdade, né? Sim. Mas certamente, se você enxergasse um horizonte, Uhum. se você está começando a jogar xadrez e você enxerga um horizonte Uhum. em que você vai ter todas as condições, é uma coisa, né? Uhum. Se você enxerga um horizonte em que você não vai ter aquelas condições, é outra coisa. Uhum. Então, ele começa por aí, né? Em relação a quando você está começando a jogar xadrez, qual é o horizonte que você enxerga, né? Interessante. E pode ser um fator de, um fator, claro, se você gosta de xadrez, isso é essencial. Uhum. Existem Claro. um zilhão de fatores, mas existem alguns fatores que podem, Uhum. já no processo de formação do jogador, ele já Já, pode, já ele filtra um já pode pouco. diminuir um pouco também essa, essa visão de longo prazo, se você quer fazer uma carreira de xadrez, né? Uhum. Então, certamente, as condições, a falta, ou melhor, a falta de condições, Uhum. ela já coloca um freio, Uhum. né? Sim. Isso certamente. Mas, claro que há É, eu outros acho. fatores, é um conjunto Sim. básico de fatores, Eu né? acho que muito é do ambiente, que é mais ou menos acho que você tá falando também, que você cresce no ambiente e você, vamos dizer, a pessoa mais competitiva de todas, que quer treinar e quer jogar e quer ser melhor, ela tá sempre
tomando como referência, né, o ambiente, seja a cidade, Uhum. estado ou país que a pessoa mora, né? Exato, Então, né, isso exatamente. molda os jogadores. Se você nasce na Rússia, né, para entrar no top 10 da Rússia, você tem que ser top 50 do mundo, quase, né? O que é completamente, Então, né? Então é bem isso, né, mesmo. Faz ah, diferença, né? uhum. Deu um probleminha aqui no áudio, eu não Ah, consegui tá. ouvir. Não, digo, se você quer ser top 10 da Rússia, você tem que ser Uhum. top 50 do mundo. Ah, Pra sim, você, sim. sim. Exato. Então, Além do que, na Rússia você tem muito mais jogadores na base do que aqui, né? Tem sim, muito mais gente que sabe jogar xadrez. Então, tem. é diferente você ter um universo em que metade da população sabe pelo menos mexer as peças, né? Sim. E um ambiente em que 1% da população sabe isso, né? E é mais estimulado. Enfim, vários fatores mesmo, São né? muitos fatores. Claro. Uhum. Não dá para dizer que tem um fator só, né? Claro. A É. gente tem Uhum. várias outras coisas aqui, a própria cultura, né? Uhum. Não, Eu com acho que certeza não faz é tão diferença. propício. Tá. Aliás, os livros, então. Eu comentei a Uhum. pergunta rapidinho. Então, livros, se você tivesse que. Livros, Assim, indicar, vamos dizer né? dois, três que você gostou, seja na Olha, vida ultimamente, e alguns você recomendaria para níveis, vamos dizer, de principiantes a intermediários, assim, que acho que a maioria do pessoal que. Mais uhum. intermediário, o pessoal que assiste. Olha, 1600, é um, 1700, que acho que é mais ou menos a faixa do pessoal aí, 1800. olha, eu diria assim, no o livro recente que eu gostei é Aprenda com as Lendas, Mikhail Marinho. É um livro analítico, esse livro dá trabalho de você ler, mas ele é muito bom. Ele fala sobre a maior. Eu não digo que seria a maior qualidade de cada jogador que ele apresenta no livro, mas ele seria uma característica em que o jogador ganhou muitas partidas brilhantes. Tipo, Uhum. ele coloca lá o capítulo que caiu tal, as torres contra peças menores, né? Ah, O sim. tal Isso é bem interessante mesmo. trocar várias vezes trocou duas peças menores por uma torre e um peão, por uma torre e dois peões, às vezes sem nenhum peão. Que a gente E a forma como geralmente ele jogava. considera isso ruim, ponto final, né? Assim, te aprende que isso é. Exato. Essa troca geralmente não é favorável, né? Embora a minha formação nem indicou necessariamente isso, né? Aham. Se você se aproximasse do final, talvez a torre e o peão podia, dependendo, se o peão fosse passar, talvez pudesse valer mais que o bispo e cavalo. Tem uma série de fatores, mas Sim. a forma como ele manuseava, né? Ah, Tanto em tá. posições Entendi. final como meio jogo, o Alekhine com dama e torre contra dama e torre. Então ele apresenta Uhum. é, uns sete, oito jogadores. Uhum. Não todos são campeões mundiais, mas tipo Rubinstein, finais de torre, né? Sim, tem Mas uma característica é que ele várias. ganhou muitos finais brilhantes ali. Tem muitos finais brilhantes que ele. O Ou seja, Rubinstein uma tem. coisa que ele aportou, os jogadores deixaram um legado, né? Entendi. Específico, um legado específico Sim, sobre bem, bem. alguma disposição. Que você não Isso, encontra em esse livro qualquer outro. eu achei espetacular esse livro, foi um presente do meu irmão também. Uhum. E mas eu gostei da minha fase para chegar de um mestre, uma força de 2.300, mestre fiz 2.350, Uhum. que eu tinha uma fase que eu fiquei emperrado, né? Uhum. Até chegar a um nível de mestre internacional 2.400, Uhum. 2.450, né? Foi um livro. Era um jogador que calculava muito e avaliava muito pouco as posições, era muito baseado no cálculo. Eu consegui dar um sentido posicional para o meu xadrez vendo uma coletânea do Botvinnik, Uhum. Partidas partidas selectas. selecionadas, isso. Selected. Ah, Então, sim. eram três volumes, eu tinha uma edição em espanhol, Uhum. eram três volumes, tinham, no total 377 partidas ali. Eu vi 250, mas foi uma época em que eu só estudava uma partida por dia, né? Era o meu estudo diário, eu estudava uma partida por dia. Uhum. Mas chegava a levar 2 horas para ver uma partida, até mais às vezes, né? E. E eu achei que eu tive uma evolução posicional porque esse livro ele é muito didático no sentido de que ele consegue trazer uma síntese de uma posição sem necessariamente dar uma variante, né? Textual, se diz assim? Não. É, Ah, tá. livro textual. Então você consegue pelo menos entender o que está acontecendo numa posição, ou então o que que você tem que fazer sem necessariamente ter uma variante na cabeça, né? Muito É. diferente, por exemplo, do livro do Fischer. Uhum. O livro do Fischer é excelente, mas é um livro que para ele tudo precisa ser provado por uma Mais variante, científico. Sim. basicamente, né? Então ele é muito concreto. Então, por exemplo, eu já acho o livro do Fischer bom, Uhum. mas ele não é um livro em que qualquer um vai conseguir ler ele com facilidade. Eu tentei ler esse livro quando era jovem e não, eu vi as partidas, mas absorvi muito pouco, né? Uhum.
Entendi. Então, digamos assim, esse livro do Botvinnik ele serviria até para jogadores nível 2000, É, que eu acho que. porque a síntese que ele faz é muito boa, né? É Uhum. muito didático. É, e dos livros mais antigos, a tendência mais ou menos é essa, né? De não tão cheio de variantes, né? O do Fischer é uma exceção, né, mais ou menos, né? De Uma ter exceção. e que é o livro todos os livros do Kasparov são, né, exageradamente cheios Tem de muita variantes. variante ali. O livro do Anand tem bastante variante também. Mas o Anand dá alguns conceitos que eu achei legais, né? É que o do. Ah, tá. O da Nand. Ah, o dele mesmo, né? Isso, Tá, isso. tá. Exato. O. Exato. O livro do Smyslov, que a gente é um dos poucos que a gente tem em português, né? Sim. É o laranja lá, o O amarelinho. amarelinho que tem um Acho branquinho também. eu acho que esse livro é bom também, embora Eu gosto muito. tenha muito pouca análise no livro. Muito pouca. O livro, as próprias partidas do Smyslov, Uhum. por si só, já são claras, né? O São. Smyslov era um jogador de ideias claras, não tinha rodeio, Uhum. né? Ele não ficava rodeando Sim. era tudo muito claro, era muito objetivo, né? Então Uhum. é muito instrutivo também. É, o que eu gosto. Esse Um dos que eu mais gosto do Smith, é. Smyslov, isso. É, o estilo de jogo E dele era claro e. Mas o do Arlequina é que as partidas dele eram completamente bagunçadas sempre, mas tem muito Mas tinha um pouca fundo análise. posicional, né? Tinha um fundo posicional Tinha, ali. tinha. Eu Mas. apenas acho que a forma como a Arlequina escreveu, é assim, eu li o livro também, Uhum. mas é assim, eu precisaria ler o livro de novo, talvez. Eu li esse livro quando eu era muito novo, né? Sim. Mas é tudo. Parecia que é um livro um pouco tendencioso, eu acho, sabe? Do Arlequina era As análises muito. dele são um pouquinho tendenciosas. Eu cheguei a ver algumas partidas com um aluno meu faz muito tempo, e a gente morria de rir, que assim, ele nunca ficava mal em nenhuma, nenhuma Exatamente isso. em várias Então a posições. ideia dele ele fazia parecer que tudo era muito perfeito, né? Não, ele ficava Achei ele um muito pouquinho mal. tendencioso. Sim. Na época, quando eu era criança, ele falava, puxa, mas ficaram convencido, né? Uhum. Sim, porque não É, existia. Ele tava sempre às vezes se estourando na posição e com muitos riscos, e ele seguia, não, e aqui seguir normal e ele ficar ganho depois de 3 lances e acabou. e isso aí lembra muito o livro do Karpov também, sabe? O de partidas selecionadas do É Karpov, Best né? Games? Não. É, Ah, esse eu eu tenho cheguei a uma ver. edição que tem 40 partidas só. Eu tenho uma edição mais nova que tem mais partidas, né? Aham. Mas Não achei tudo, lembrava. era assim, quando a posição ela complica de fato, não tem análise, né? Uhum. Você podia questionar alguma coisa, Vamos ela só deixar volta pra quando lá. eles... o livro do Kasparov, por exemplo, já é muito diferente, o Sim. teste do tempo, né? Que são as partidas dele. Mas É esse um é livro esse. extremamente crítico. Ele é crítico em extremo, tanto que ele, assim, se ele jogou um lance que ganhou a partida, tá? Mas E tinha ele vai um lá. outro que ele conseguia, Mas eu não acho. que ele, Você acha instrutivo mesmo esse approach assim, tão extremo assim, de. Pra fazer um livro, vamos dizer, né? eu acho que ele é instrutivo se você já está num nível bom, né? É, isso a gente fala bastante aqui, que o Predecessores eu não recomendo muito até certo nível, porque é extremamente pesado e ele vai buscando a verdade da ciência, né, num nível que as Exatamente pessoas. isso. Kasparov tem isso daí, tem muita coisa que ele está subentendendo que você já é um cara que já leu muito xadrez, né? Uhum, sim. No princípio seria isso. O Botvinnik, por exemplo, não tem essa Uhum, questão, o livro dele. É mais fácil entender ali, né? uhum, Eu sim. acho que eu diria assim, os livros dos campeões mundiais, tá, em geral, são excelentes, tá? Alguns melhores do que outros, como eu falei aqui. Eu citaria o Botvinnik e o Smith, eu vi. Uhum. Mais O, instrutivos, fáceis de absorver, né, assim. Exatamente. No nível mais alto, o teste do tempo Kasparov, o livro do Anand eu acho bom também. Uhum, Não li o livro do Kramnik, é uma falha minha, porque o Kramnik é um jogador muito atual, né? Mas eu sim. vi muita análise do Kramnik já na New Chess, né? É, eu Tem costumo mais... gostar do jeito que ele escreve. Eu já vi análises assim soltas, eu gosto Isso. bastante também. Outra coisa que eu acho é a New Chess, é uma revista excelente, todo mundo podia dar uma olhadinha nela, Uhum. né? Legal. Ter análise de todos os jogadores ali tops no mundo, não é só de um, né? Uhum. Sim. Legal. Então aí, gente, ó, recomendações do grande mestre Everardo Matsura, que é principalmente os livros dos campeões mundiais, né, que você gostou bastante, Botvinnik e Smyslov estão no topo da lista, e alguns outros para o nível um pouco mais puxado, que são os livros do Kasparov, principalmente o teste do tempo aqui, foi o que você Isso. recomenda também, né, na lista. Tá, muito bem. Então vamos lá, a gente tá
temos um pouco mais de 10 minutinhos. Vamos falar dos 8 jogadores agora, muitos você já comentou. Né? A Uhum. revista que o Everaldo falou é New in Chess, concluindo só que a New in Chess que é mensal? Não, né? Oito edições por Por ano. ano, tá. Então um mês e pouco, mais ou menos, de intervalo. Tá, essa é muito boa mesmo. Eu li poucas, não tenho esse hábito, mas todas que eu vi eu gostei muito mesmo. Não costumo recomendar por falta de ter lido mesmo, mas as que eu gostei, gostei muito. Aroniano é o mesmo quando joga candidatos? A gente falou isso um pouco, né? Vamos ver. Acho que ele tem cuidado pra chegar bem nesse torneio psicologicamente, né? Até o Everaldo comentou aí que na Copa do Mundo ele demonstrou que tá lidando com isso além de estar numa fase boa técnica, né? Vamos ver. Bom, então vamos lá. Então, quero que você dê uma resumidinha assim dos jogadores. O que você acha? Se você gosta, não gosta do estilo? Se quiser resumir em um minutinho um pouco de cada e dizer se vai ficar na metade de cima ou de baixo. Palpite. É interessante, depois que eu comecei a ler em chess, agora eu gosto de todas. Lê o Porque quê? é muito interessante que às vezes a gente não entende um jogador, né? Mas quando você Uhum. vê o comentário ele explicando, Quem? fica muito interessante isso. De quem se Né? diz? De todos, Ah, não né? é New in Assim, Chess. Ah, tá. da New Chess, né? Tá. Lá tem comentários do Jim Glidding, do Wesley So, Uhum. Tá. enfim, né? Mas eu diria assim, olha, eu vou dizer os que eu acho que são favoritos, né? Tá. Não por uma grande margem, mas eu colocaria o Cariaquim, Aronian Uhum. e o Caruano. Então, o Cariaquim Uhum. pelo tipo do torneio, eu acho que eu colocaria ele como se fosse para apostar minhas fichas em um específico, eu colocaria nele, tá? Por Em quem? causa Desculpa? No do Cariaquim? Cariaquim, isso. Caramba! É, O seria sininho o rate pra. mais baixo, né? Mas é Pal- porque a característica do Palpite. torneio. Palpite surpreendente do nosso grande Oi? mestre. Toquei o sininho aqui, fiquei impressionado com o Ah, Cariaquinho tá. favorito. Isso, Tá. porque pelas características dele e do torneio, né? Ele é um jogador frio, vai aguentar uma pressão gigantesca, nas posições difíceis ele vai aguentar o tranco, Uhum. certo? Tá. O Aronian, pela fase que ele está, pela Copa do Mundo especificamente, que ele conseguiu superar Uhum. adversidades ali que foram gigantescas ali, não Uhum. tenha dúvida disso, né? Tá. Pelas novidades dele, enfim. Também, assim, eu diria o seguinte, que o Aronian é um tipo de jogador, se encaixar tudo para ele, ele vai ganhar o torneio, tá? Tipo, ele jogou o Aikens em 2013, eu acho que ele ganhou um super torneio, que ele Quem? perdeu uma pro Carlsen, mas ganhou o resto brilhantemente. Em 2013? Empatou com o Rádio na última. 2013, acho que Acho que 2012, foi isso. talvez. Não sei, mas aquela É. tava dando tudo certo para ele. Eu lembro que ele jogou uma partida com o Gelfand, ele avançou toda a ala da dama, Uhum. ele avançava a ala da dama, a ala do rei, dava tudo certo, né? Sim. Assim, não tem como. Eu achava muito difícil um jogador humano conseguir controlar aquele tipo de posição, sabe? Uhum. Principalmente contra um jogador como o Gelfand que joga pelas casas, né? Uhum. Sim. Joga explorando as debilidades e E o tal. Aroni E é o muito Aronian, prático, muitas vezes joga rápido. E isso, essa combinação é exatamente. muito letal. É. Tem que ter uma. Se der tudo certo, o Aronian ganha o torneio. Uhum. Né? Mas o problema é que nesse tipo de torneio é difícil dar tudo certo, Uhum. assim. Sim. Não é um torneio qualquer, né? O Sim. Caruana pela característica também se der tudo certo, como se der tudo certo em St. Louis, né? Talvez. Eu acharia que esse conceito de se tudo der certo, acho que tá mais pro Caruana, que acho que o trabalho científico dele Você acha comparativamente com o nível, superior ou acho avaliante? poderia ser superior, sim. Sim. É que o Doranian Mas eu também acho. impressiona, É, mas o do Caruana eu acho que essa força dele é difícil de segurar. Ele ganhou várias partidas, né? tem essa com o Kamura, né? Que ele ganhou na Narf, que ele sacrifica a dama, né? É Esse muito que aí ele contrariou o computador, segundo o que ele falou. O sim, computador realmente dava demora, uma. dem- Isso, demora, né? demora E muito o pra. Nakamura já tinha estudado a posição, achava que era o contrário, né? Os dois tinham analisado com o computador, mas o feeling do Caruana estava maior, estava melhor ali, né? Uhum, sim. Então eu colocaria esses três, em quarto lugar eu colocaria o Wesley So, tá? Wesley, isso aí. O que você fala da gestão rapidinho, assim, definir? É um jogador, assim, ele não impressiona, para mim não impressiona na primeira vista, mas é um jogador consistente. Assim, se ele não quiser, é muito difícil ele perder uma partida, né, eu acho. Isso aí é uma coisa que Sim, conta. muito, Não é o muito. jogador assim que eu colocaria como brilhante, Mas ele assim, não perde no sentido de, assim, aquela preparação, né? é. Muito, muito pesada, eu acho que ele tem mesmo. Né, pra igualar as posições e. É, Enfim. o negócio às vezes é mais defensivo que ofensivo até.
Sim. Interessante, né? Depois dos quatro para. Esse aí seria o que eu colocaria com os Tá, quatro da então, frente, então os tá? últimos cinco, os últimos Os últimos quatro quatro, né? sobraram. Sobraram. Grishuk, Ding, Kramnik e Mami. Meu Deus, Kramnik, o número. É. Kramnik e Mas Mami. Mejarov é um cara que é um jogador que eu acho que vai ganhar algumas partidas e vai perder outras tantas. Tá. Ele não tem essa estabilidade, eu Você acho, acha que sabe? ele não tá pronto ainda pra lutar? Não, ele está ganhando estabilidade com o tempo, mas Uhum, ainda não tem essa estabilidade com o tempo. Eu acho difícil ele ganhar. uhum, Mas eu diria o seguinte: esse é um cara que pode ganhar várias partidas, né? uhum. Então, assim, eventualmente ele Não, poderia ganhar. como você já falou, você acha que todos têm Todos têm alguma alguma chance? chance. Sim, Isso. sim, Talvez o que eu acho que menos tem a chance aí seja o Grishuk, sim. É, pela característica do xadrez dele e tal. apesar de eu ser super fã de Eu sou carteirinha fã. dele, eu acho que também não. Ele. E o Jing junto, eu acho que. O Jing O ainda acho que Ding, tem um fiozinho de chance, mas acho que tá é, quase junto, eu acho. isso aí é o que eu diria como para mim uma certa incógnita, tá? Sim. Não sei definir ele direito, tá? Assim, não sei É que direito. eu começo a pensar, eu falo, bom, ele talvez fique lá pra baixo, aí eu começo a lembrar das partidas dele e falo, o cara não perde uma partida direito, repertório certinho, chegou na Copa do Mundo, né, jogou muito bem, jogou super consistente, sólido, né? Claramente ele Sim. se desenvolveu como jogador, né? Que ele, Uhum. o pessoal lembra dele com os sacrifícios incríveis da partida do ano que ele fez, Provavelmente ele tá na melhor fase dele, mas ele né? tem jogado muito consistente, além de sair Isso. sacrificando as peças, né, dando esses shows. Exatamente, isso. Ele tá Então, eu muito diria, firme. assim, eu colocaria ele na parte de baixo, mas esse é um cara que eu posso errar fácil, tá? Tá. É, E eu também acho que o ele tá pra baixo, apesar de tudo. Kramnik é um cara, é um jogador brilhante, e tal, até torço por ele, mas é um torneio longo, né, também. Então, é assim, e o Kramnik é um jogador que tem desperdiçado pontos, né? Assim, tipo, assim, às vezes ele não vê, né? Ele é, Tem. às vezes, curto prazo, né? E É. esse curto prazo pode custar para ele alguns pontos ali. É, o que eu tenho percebido do Kramnik, que eu tava falando também com, não sei se era com o Diego ou com o Quint, é que eles conseguem. O Kramnik é um que consegue. Eu acho que ele tem conseguido desequilibrar umas posições assim, muito das duas cores e fazer muitos pontos, assim, inclusive de pretas também. Isso, ele Que faz andar a posição, ele tem que é uma conseguido fazer a coisa. posição andar. Né, ele ganhou uma do Anand agora no. O Akanzi, não, qual que os dois jogaram? Foi, né? Uma Ganhou, italiana. ixi, acho que ele ganhou, é que ele fez tudo. Sim, ficou ali, É. ficou. Mas é incrível essa. É uma italiana que ele ganha assim, que ele vai desequilibrando, desequilibrando, de repente dobra uns peões. Enfim, a posição fica difícil de Uhum. entender e, bom, sempre parece que vira pro lado dele, assim. É claro que ele. Pode ser que ele tenha perdido Às vezes partidas vira contra às também, né? vezes, Mas mas eu é diria o difícil seguinte, é fazer que isso. eu acho que o problema dele é que ele vai desperdiçar alguns pontos assim fáceis, tá? Ele não é tão Porque consistente como. o torneio é muito longo, muito desgastante e ele está assim, é difícil para ele conseguir fazer todas as partidas assim no sem soltar alguma, sem deixar, errar o cálculo muito gravemente em alguma coisa. É, eu acho que até exatamente isso que você está falando, eu pegaria tanto o Cariaquim como exemplo oposto disso, né? De que assim, Exato. né? Ele pode não fazer Uhum. esses desequilíbrios que o Kramnik tem criado, ser tão criativo o tempo inteiro que nele tem sido. Talvez seja Cariaquinta. Mas. Hã? Talvez o menos brilhante em termos assim, de fazer uma partida espetacular, né? Seja o Cariaquinho, É, ele menos, é né? o. É, às vezes eu brinco, eu falo, ele é o que faz o básico bem feito, é isso. É óbvio que, né? Não pode se resumir a isso, mas é isso, né? É o que menos cria, né? Se for pegar esses, até mesmo. Não sei. Tô olhando a É lista aqui, quase é como, difícil. é quase como se ele tivesse deixado o xadrez ele para jogar esse tipo de competição, né? Sim, é. O E. xadrez ele não era esse antes. Uhum. Mudou completamente o enfoque do xadrez dele, depois que ele começou a jogar com cal, assim, Ele né? não foi bem. Assim, os últimos anos foram ruins, né? Mesmo. Depois do match, Isso. né? A impressão E- que eu tenho é que ele não é a mesma motivação para ele. E por sim, isso eu apontei ele como um dos caras que mais tem chance. interessante. Os que eu vejo mais, pelo menos nas entrevistas ou pelo jeito de falar, menos ligando assim pro torneio, eu vejo o Kramnik nas entrevistas, ele sempre se mostra tipo. Tem uma entrevista que ele diz que ele não é um cara competitivo, assim, por natureza que nem os outros. Já foi, né? Não é mais agora, talvez. Aí eu Imagino que. acredito nele, mas ele já foi. É que hoje é incrível que ele é número 2, 3 do mundo e é difícil você
não ser tão competitivo, né? Estando, né, tão alto assim no ranking ou no. Diria que talvez ele seja o que mais entenda de xadrez ali, tá? Ah, acho que Tal- sim. O conhecimento de xadrez dele, a concepção estratégica dele é excepcional, né? É, eu colocaria o Aronian por ali depois dele, eu acho. Não sei. Desse tipo de avaliação, pelo menos, né? Uhum, É, e uma Mediarov que disse que. Também disse, não sei, né? Mas pelo estilo dele também. Ele falou que, é mais um torneio candidato, é claro que é importante, mas. Assim, nenhum dos outros falariam isso, mesmo que uhum. tivessem. Talvez isso aí esteja, talvez, né? Eu não sei, claro, eu não conheço eles pessoalmente, né? Uhum. Mas também ele pode estar tentando tirar a pressão dele, né? Essa pressão talvez Pode. prejudique, ele entenda que essa pressão prejudique ele, certo? Então, essa pode ser uma forma de você tirar um pouquinho a pressão. Se você tira um pouquinho uma coisa que está atrapalhando você, talvez você aumente suas Uhum. chances, né? Pode. Mas se for pegar esses, ele é um que talvez encaixaria, né? Nesse. Além disso que você tá falando. Faz sentido também. Porque ele, se der tudo certo para ele, ele pode ganhar muitas É. partidas, Não, e ele né? parece desprendido sempre, né? É, Desapegado, assim, né? O jeito que ele joga e. é. Diferente do Karyakin, né? E do Grishu que Uhum. deve estar desencanado, porque acho que ele acredita muito pouco nele, né? Tão longe, mesmo porque ele é um cara que não arrisca muitas vezes, né? Isso. E acho que isso não. Embora o Karyakin também não arrisque tanto, é diferente, né? O Karyakin É diferente. O tem. Cariaquinho, quando vem a oportunidade, ele pega, né? O Grishu que tem deixado É. muito a desejar nesse sentido. E Acho que sempre foi, não sei se sempre foi assim, mas eu acho colocaria que ele com o que menos chance tem aí. sim. O Jing, não sei o que o Jing vai aprontar. Pra mim seria incógnito, né? Isso aí pode estar ali Sim. na frente, atrás, não sei. É, Eu não consigo avaliar ele direito. É interessante isso, né? sim. E o Medjarov é o número um do torneio e tem subido e etc, mas eu também não vejo ele tão estável a ponto de conseguir fazer os pontos e segurar, Uhum. né? Ele perdeu uma, ele chegou, tava liderando, né? Acho que o Ekanzi por um tempo, Tá, mas ele começou perde uma bem. partida do Guiri muito, Uhum. muito fácil assim, sem reação, né? De Eu lembro pretas. dessa partida Isso aí. que ele Não teve ganha. luta. Só Ele que não ele precisava nem ter abandonado direto assim, né? Podia era jogar mais um par triste. de lances. Não, podia, exatamente, era triste, mas era só um pior menos, acho, né? Uhum. E só que ele ganhou em. Ele desanima muito fácil. Eu já vi ele abandonar várias vezes assim. Ah, nunca Assim, reparei posição que não nisso. precisa. Uma Interessante. vez com o Cariaquinho faz muito tempo ele também abandonou uma posição do nada, assim, sabe? O cara aqui não abandonaria nem. Não, o Cariaquinho não. Jamais, né? Sim. E. É Tam- como se o Mamejarov não gostasse de sofrer, sabe? Interessante. Um É. jogador aí, ele precisa extrair até a última gota, né? Uhum. E ele ganhou uma do Svidler em 17, 18 lances, né? 20 lances, sei lá, uma Ragosin que deu tudo errado. O Mamedjarov, né? Que ele joga um Não cavalo. lembro dessa aí. Que ele joga um cavalo E4 rápido, acho que joga um G5. Era Svidler e Mami, né? No Icanzi. Deu tudo errado, assim. Sei. E o Mami ganhou em, sei lá, 20 lances de pretas, né? Uhum. Então é um jogador Mas desse aí, tipo. sei. Esse tipo de jogador, né? Que perde sem reação de um e ganha de outro de pretas em Uhum. 20, né? Enfim, Sim, sim. Falta um pouco de estabilidade ali, né? sim. Bom, muito bem então, pessoal. Último comentário aqui, o Giga disse que o se estiver pode acertar qualquer um dos jogadores, que eu concordo mesmo. E o Karakin não está na sua Uhum. melhor forma, resultados bem irregulares, né? Também concordo, acho que o Everal também, mas nesse torneio, Uhum. acho que ele, apesar de tudo isso, que é verdade, acho que ele. Né, acho que ele. Não acredito tanto que nem o Everaldo acredita nele indo bem. Acho que eu botei ele em. Eu fiz uma lista, acho que eu botei ele em quinto, talvez? Não, em cima, eu não botei ele em cima. Botei Aronian, Uhum. Caruana, Kramnik e So, acho. E aí Karyakin. E aí, quem que sobrou? Não sei quem sobrou. Mami, talvez. Mami, Grishuk e Jing, uma coisa assim, não sei. Uhum. Enfim. Então, Parece que o Aronian é um dos tá entre os top 3 de quase todo mundo, né? tá bem cotado mesmo. Vamos ver se Isso. ele vai sentir essa pressão que todo mundo tá falando isso também, né? Na internet. Enfim, as pessoas falam, tem que ver quanto que ele vai absorver É disso. por causa do histórico dele, Sim. né? É, O histórico dele não ajuda ele. que ele sempre fala nesse mesmo sentido, né? Pipoqueiro, o pessoal É, fala bastante também. talvez a gente, assim, seria bom ele ganhar até pela estética do xadrez. Xadrez. Eu acho que ele tem um dos xadrezes mais bonitos ali de todos eles, né? Uhum, sim.
Ou então a gente vai conhecer, ele vai ficar conhecido como aquele super jogador que faz brilhantismos, Uhum. mas Mas nunca. aí você sempre vai apreciar o jogador, né? Sim, Assim, para apreciar o jogador, ele não precisa ser campeão mundial, né? claro. Essa é a Já grande verdade. falamos disso, E, né? não, e também tem um outro detalhe, né? A gente não está falando do campeão mundial, a gente está falando do vencedor do candidato. Até Exato. ganhar do É, Caos é não, outra o que me história. leva para a última pergunta do É, dia, que é quem você acha que tem mais chance contra o Carlsen no match, né? eu acho Independente que o de escolha. Cariaquinho. Ah, o Cariaquinho, uau, mais É. um sininho para resposta surpresa aqui que eu não esperava. Fiquei chocado. Pelas razões que eu falei anteriormente, né? Interessante. Muito Não bem. acho ele o jogador mais brilhante, não acho que ele vai ficar no topo do race, mas para essa Para competição específica, para essa tarefa isso. específica. Ah, e também o meu o meu comentário aqui seria que, por mim, poderiam tirar um jogador e botar o Carlsen no torneio ali, que seria mais interessante. Já ser o campeonato mundial como foi feito em 2007 Ah, você gosta do 2005. formato. Você gosta do formato de É, torneio. eu gosto do formato Switch. Ou então você pegar quatro jogadores e fazer quatro turnos. Uau, entendi. Tinha uns torneios antigos que foram assim, né? O Mundial foi assim, de 48? 48. Foi, Tinha né? cinco jogadores e foi 20 partidas. Sim. Teve cinco turnos. Uau. Sim, Cinco turnos, né? seria É. interessante também. Esse aí eu acharia um formato super interessante. Uhum. Sim. Talvez não com oito, mas nesse formato com quatro ou seis. Uhum. Talvez quatro. Você pega os quatro melhores aí. Sim. Vamos supor, a gente podia fazer esse candidato e classificar quatro. Uhum. Classificar três, né? Uhum. Pegar o Carlsen e fazer um quadrangular com quatro turnos. Seria Interessante. muito legal. O pessoal da FIDE aí fica esperto aí. Contratem o Everaldo para coordenador do ciclo do Porque candidato. eu acho que o Interessante. match era legal naqueles tempos que tinha aquela grande rivalidade, tá? Por exemplo, Karpov e Kasparov, ou Karpov e Korchnoi, nos Claro, bons tempos. Aí claro. era muito legal você ver o match, certo? Ou então você ter no tempo da Guerra Fria, não pela rivalidade entre os jogadores, mas Pelo pela questão cenário. dos países, cenário Claro. político internacional, que era Interessante. Fischer e Spassky, né? Ou Interessante. Alekhine e Capablanca em tempos anteriores. Mas atualmente eu não vejo um match como uma coisa assim tão. Não tem uma rivalidade, né? Uhum. O match é Entendi. bom quando tem uma rivalidade, eu Sim. acho. Entendi. Muito bem. Então, muitíssimo obrigado, Everaldo Matsura, tá aqui conosco, trocando nossas ideias. Everaldo, meu Deus, entende muito de história do xadrez. Também aprendi um monte. Espero que vocês tenham aprendido também. Eu aprendi muita coisa hoje que eu não sabia. Todo conhecimento é sempre bem-vindo. Eu que É, agradeço aí a participação. valeu, espero tê-lo outras vezes por aqui. Com certeza. Esse, esse vídeo foi gravado aqui no Twitch e estará no YouTube também. Então, se você está vendo no YouTube e não conhece aqui o Twitch, vem assistir aqui no Twitch a próxima vez para poder interagir com a gente e você perder a oportunidade de interagir e conversar com os nossos grandes mestres, os nossos maiores conhecedores aí de história do xadrez, sem dúvida alguma. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, boa noite pelo. Temos o nosso moderador oficial aqui, Everardo, que chama Batman. É o Batman, Ah, é o tá. apelido dele. Ele é o moderador. Ele falou que não teve um trabalho hoje, o pessoal se comportou bem, não precisou intervir Boa no noite a chat. todos aí. Obrigado por todos aí. É o Bel- Batman. Beleza, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Valeu. Valeu, Everaldo. Boa noite, então. Bom Boa descanso noite, para um todo mundo. abraço. Um abraço. Falou, galera. Até a próxima.